Ora viva, fala-vos Manuel Moreira de Naturmed, Medicinas Naturais e especialista de medicina tradicional chinesa e de outras artes orientais como macrobiótica, etc. Sejam bem-vindos a mais este vídeo. Hoje vou falar sobre dores e doenças musculares ou dos tendões, como fibromialgia, como tendinites, ciática, fraqueza muscular, etc, etc. Né? Pronto. É importante, em primeiro lugar, perceber porque é que acontecem as dores. As dores normalmente estão relacionadas a uma estagnação, ou de energia ou de sangue. Quando é estagnação de sangue, é uma dor mais fixa, mais penetrante. Quando é estagnação de energia, é uma dor mais difusa e, por vezes, até muda de lugar. Não é? Pronto. Por exemplo, em relação a dores musculares, por exemplo, nos membros superiores, não é? Nos braços, normalmente isso deve-se a problemas aqui na cervical. Não é? Quando são dores por exemplo, nos membros, quando são dores nos membros inferiores, normalmente isso deve-se a problemas na coluna, na região lombar, né? Portanto, a pessoa tem compressão de discos, etc. Né? Portanto, há diversos métodos dentro da medicina tradicional chinesa, desde acupuntura, massagem, manipulação, portanto, também em casa a pessoa pode fazer mocha-bostão, por exemplo, com charuto de mocha, né? Pode fazer compressa de gengibre, fitoterapia, tomar fitoterapia, né? Corrigir a alimentação, etc. Né? Plantas medicinais fantásticas para de dores musculares, por exemplo, erva baleeira, sucupira, erva de Santa Luzia, erva de São João, unha de gato, etc. Né? As dores, portanto, doenças de músculos e tendões, portanto, estão muito associadas, muitas vezes, a energias perversas externas, como vento, frio e umidade. Né? Então, um dos exemplos disso é a fibromialgia, né? Então, caracterizada por dores musculares e fraqueza muscular, fadiga, perturbações de sono, dores de cabeça, depressão, etc. Né? Portanto, é uma doença musculoesquelética e, portanto, está relacionada com fígado e rins, em termos de medicina tradicional chinesa. Né? Portanto, há vários métodos de tratamento também dentro da medicina tradicional chinesa, desde a acupuntura, massagem, fitoterapia, alimentação, etc. Né? No caso, por exemplo, da artrite reumatoide, é uma doença também de músculos, tendões, articulações, portanto, é também devida a frio, vento e umidade numa fase inicial. Depois, mais tarde, isso transforma-se em calor dentro do corpo e portanto, passa para uma síndrome de bi de calor e mais tarde para uma síndrome de bi óssea, né? Em que a pessoa tem, por exemplo, uma dor intensa, calor ou com ardência, vermelhidão, febre, inchaço nas articulações, até com caroços, dificuldades, por exemplo, de segurar objetos, porque perde a força, né, nas articulações, nos braços, né? A dificuldade de movimentar-se, por exemplo, se for mais nas pernas, fraqueza, cansaço excessivo, etc. Também há diversos métodos dentro da medicina tradicional chinesa para tratar isso, desde acupuntura, mocha-bostão, etc., fitoterapia, alimentação, etc. Né? Várias doenças dos tendões das articulações também estão associadas a excesso de proteína. Portanto, isso faz endurecer os músculos, por exemplo, como o abuso de, por exemplo, de queijo, manteiga, natas, leite, etc. Também de carnes em geral. Sabe-se que as citocinas são proteínas que provocam inflamação. Portanto, então, cuidado com o excesso de proteínas. Né? Também sabe-se que excesso de proteínas, sobretudo proteínas animais, vão provocar ácido úrico, né? E isso vai provocar, por exemplo, gota, artrite gotosa, etc. Né? Portanto, vai afetar os tendões, articulações, etc. Também há determinados vegetais que podem provocar gota, como, por exemplo, espinafres, espargos, etc. Também é muito importante ter atenção à alimentação, porque, por exemplo, a alimentação moderna, degenerada, como por exemplo usando excesso de açúcar, cereais, açúcar refinado, né? Cereais refinados, bebidas alcoólicas, bolos, pastelarias, carregados de açúcar, refrigerantes, etc. Isso toda a gente sabe que faz mal, mas pronto, muita gente acaba comendo e depois sofre as consequências, né? Por exemplo, se a pessoa tem prolapso dos órgãos, portanto, do útero, do ânus, do estômago, etc., portanto, por exemplo, comer em guia ajuda, né? Também, por exemplo, esta forma T11 Tonify Qi and Ease the Muscles ajuda também nesse caso, né? E ajuda a eliminar umidade nos músculos. Sabe-se que quanto maior o grau de umidade nos músculos, umidade patológica, né? Umidade que não devia lá estar, maior a dor, né? Então esta forma é muito indicada, né? Por exemplo, se a pessoa tem convulsões, histeria, palpitações, um dos exemplos, há muitos pontos de acupuntura, mas um dos exemplos de pontos eficazes para esse caso é que o pericárdio seja aqui neste lugar, chamado Neiguan, né? Então, pressionando várias vezes, por exemplo, ajuda para recuperar esse problema, né?
Para fortalecer o coração, por exemplo, o coração é um músculo, né? Tomar chá de 3 anos com molho de soja, shoyu, já fortalece, né? Ajuda a fortalecer imediatamente, né? E depois se a pessoa continuar a tomar, enquanto sentir fraqueza, vai cada vez fortalecendo mais, né? Também usar mais sal integral na comida, né? Dentro, sem excesso, né? Mas um pouquinho mais vai favorecer também, vai fortalecer o coração, né? Por exemplo, se a pessoa tem falta de libido, falta de apetite sexual, falta de ereção, então, por exemplo, ostras são muito indicadas, né? Além de ajudar a desinibir a pessoa, né? Por exemplo, se a pessoa tem tensão no músculo do esfíncter da bexiga, né? Por exemplo, tem retenção urinária, esta forma, por exemplo, octoforme, é muito indicada, né? Ba Zheng Pian, o nome em chinês, né? O caso de cistite, infecção urinária, prostatite e tal. Para ataques de micção frequente com urina escassa e sem ardor urinário, com ligeira incontinência urinária, quando a pessoa tosse ou corre, por exemplo, né? Já esta forma, por exemplo, T22, separate calia antúrbido, é muito indicada, né? Se a pessoa tem hipertensão, nefrologia do trigêmeo, né? Irritabilidade, etc., por exemplo, T25, Peaceful Sunset, é indicadíssimo para esse caso, né? Então, se a pessoa apanha uma pancada, faz um entorse, etc., né? Fica inchado, ou tende a fazer inchaço, né? Então, antes que inche, logo imediatamente colocar uma cataplasma de nabo branco, de nabo cru ralado, né? Portanto, isso ajuda para não só a tirar dor, como evita inchar, né? Se a pessoa tem os músculos palmados depois de fazer muito exercício, né? Então, tomar um banho de imersão de água salgada, né? Com 5 kg de sal, por exemplo, 5 kg de sal, pelo menos 2 kg, né? Eu recomendo 5, é melhor ainda, né? Então, são exemplos de coisas simples que a pessoa pode fazer, pronto, e em clínica também tenho aqui várias propostas, conforme acabei de falar, desde a acupuntura, massagem, etc, né? É isto que vos queria transmitir. Vejam, por favor, na descrição do vídeo a próxima formação que eu vou realizar e podem inscrever-se para serem cada vez mais senhores da vossa própria saúde, né? Foi um prazer estar convosco. Para qualquer coisa, para consulta, etc., estou ao dispor. Tenho os meus contactos. Um grande abraço, Manuel Moreira. Até sempre, até o próximo vídeo.